Recebendo com prazer e alegria professor Tiago Ávila, professor universitário especialista em transparência e dados abertos, que vem a ser transparência e dados abertos, de forma mais clara para os nossos ouvintes. Vamos lá, Warner. A transparência consiste em você disponibilizar de forma fácil para o cidadão, de forma acessível, informações relevantes, seja sobre as empresas, seja sobre o governo, né? A transparência pública consiste na disponibilização de informações de forma fácil, compreensível para a população, né? E os dados abertos é uma forma mais inteligente de você prover transparência, ou seja, é quando você, além de você dar publicidade, deixar disponível, você permite que o cidadão interaja com esses dados. E isso vale também, Warner, para a pauta dos serviços públicos, que inclusive é o escopo, né, da Lei 13.460, que é o que a gente vai estar batendo um papo agora de manhã para os ouvintes do Universo Digital. O que é a Lei 13.460? Quais os benefícios que ela traz principalmente? Vamos lá, Warner. A Lei 13.460, ela é conhecida popularmente como o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ela regulamenta um princípio constitucional que foi instituído em 98, 20 anos depois foi regulamentado, e ela define sobre a participação, proteção e defesa dos usuários do serviço público. Eu afirmo sem medo de errar que essa lei ela vai trazer uma verdadeira revolução na relação do Estado e sociedade, porque o cidadão vai ter meios de cobrar, de exigir melhoria dos serviços públicos, principalmente utilizando a tecnologia da informação. Isso pode ser para o Estado, para o município, para o governo federal, qualquer que seja a ação pública, é isso, Tiago? Exatamente, Warner. A Lei 3.460 é uma lei federal de alcance nacional, ou seja, contempla a União Federal, seus 3 poderes, o Estado também com seus 3 poderes e os municípios. E vai ser implantado dentro de um cronograma de implantação. Ou seja, inclusive a primeira etapa, Warner, desse cronograma, faltam menos de 6 meses. Em 21 de junho de 2018, ou seja, menos de 6 meses agora, já tem uma leva aí de instituições que já vão ter que estar plenamente cumprindo a Lei 3.460. Já foi sancionada? Já foi sancionada ano passado, em junho do ano passado, dando um ano para entrar em vigor no primeiro grupo, e agora faltam menos de 6 meses. E onde ela vai atuar, principalmente, a partir desses 6 meses, né? O que vai mudar, principalmente, para o cidadão nessa lei? Ele vai chegar em determinado local, como ele vai saber que tem essa lei, que ele beneficia, em que situações? Vamos lá, Warner. A lei traz algumas obrigações para o poder público. Primeiro, todos os órgãos públicos que cumprem pela lei vão ter que, primeiro, publicar um quadro geral dos seus serviços públicos, ou seja, um menu de serviços, ou seja, o cidadão vai estar com isso disponível. Quais serviços são ofertados por determinado órgão, determinado local. Por exemplo, se o cidadão vai no posto de saúde, aqui na Praça da Maravilha, por exemplo, ele vai ter que ter, por obrigação, a relação dos serviços ofertados naquele posto. Se ele vai, por exemplo, numa unidade do Detran, ele também vai ter que ter serviços disponíveis. Não só a relação de serviço, mas também o detalhamento desses serviços. O que é o serviço, quais são os passos, se o serviço é pago, se não é, como o cidadão pode avaliar o serviço, como ele pode fazer uma reclamação. Aí eu estou falando da obrigação das cartas de serviço ao cidadão, ou seja, todo órgão público vai ter que ter a obrigação de ter essa sua carta de serviço ao cidadão, detalhando os serviços que oferta e onde esses serviços são ofertados. Ou seja, além disso, o cidadão vai ter o serviço, mas está insatisfeito. A lei também prevê. Os órgãos vão ter que disponibilizar meios para que o cidadão se manifeste, e as ouvidorias serão os principais instrumentos, serão as instituições aptas a receber essas manifestações. Mas além, os serviços vão ter que ter mecanismo de avaliação. Aí imagine você, Warner, você vai no órgão público, tem um serviço, você não está satisfeito, você vai poder avaliar. E aquilo vai ser computado. A lei também obriga que se crie ranking de avaliação das estatísticas, né? Se um serviço está bom ou não. Ou seja, é muita mudança. Agora, isso a gente já não vê, por exemplo, em determinadas situações, nos próprios sites das instituições, quando você não gosta do serviço, você pode procurar, não é, uma opinião, você emite através dos sites. Quando você gosta também está ali. Ou quando você tem algo a reclamar, você vai, por exemplo, para o PROCON. O que é que difere realmente desse tipo de situação essa lei? É uma excelente pergunta, Warner. O que acontece? Algumas instituições já tiveram iniciativa nesse sentido. Por exemplo, a ouvidoria é uma coisa que não é de hoje. A ouvidoria já existe há muito tempo.
certo? Algumas instituições já têm uma excelente oferta de serviços na internet. A exemplo do governo do estado de Alagoas, tem o seu guia de serviços. Só que isso não é a realidade nacional. A lei ela visa dar uniformidade nesse processo. Ou seja, obrigar que todo mundo, sem exceção, todo órgão público tenha a sua carta de serviços, tenha a sua ouvidoria funcionando, tenha um mecanismo de avaliação. Por exemplo, você cita o PROCON. O PROCON é um órgão exemplo, onde hoje é um órgão que funciona, o cidadão vai lá e é atendido, ele pode avaliar, mas se a gente for pegar outros órgãos, a coisa não funciona bem assim. E agora, com a lei, ela vai dar uniformidade nesse relacionamento mais próximo, né? Entre o governo, entre o Estado, na verdade, além do governo, e a sociedade. E a tecnologia, como é que entra nisso aí? Como é que é feito esse trabalho, hein? Eu não vejo como essa lei ser implementada sem uso de tecnologia. Inclusive, a própria lei prevê isso. No seu artigo 5º, salvo engano, inciso 15º, ela coloca que o poder público deverá utilizar o máximo de soluções tecnológicas para implementar os mecanismos da lei. Vou dar um exemplo de uma solução de tecnologia que funciona. Nós temos, por exemplo, o Instituto Meio Ambiente, aqui de Alagoas. Antes de você fazer uma denúncia de um crime ambiental, era complicado. Você tinha que ir no órgão, tinha que ir lá. Hoje não. Hoje você baixa um aplicativo, você vai no Google, procura lá o aplicativo do IMA Alagoas, e você consegue rapidamente, de forma anônima inclusive, você vai lá no mapa, vamos supor, se alguém descartou um lixo irregular, se alguém está queimando uma vegetação, você vai lá, localiza, você pode tirar uma foto, preencher detalhes da denúncia, isso já vai para o IMA. E aí tem um processamento digital para que o IMA possa atuar. Um outro exemplo, hoje é Central Já aqui em Alagoas, você tem um aplicativo do Já. Você não precisa mais, numa Central Já, ficar lá plantado, esperando a fila. Você lá com o aplicativo, você baixa do seu celular, você pode informar o número da sua senha, se você estiver no shopping, vai fazer suas compras, quando tiver a 10 minutos de ser a sua vez, o aplicativo avisa, certo? Um outro exemplo, hoje acho que o exemplo mais antigo que tem, né, a declaração de imposto de renda, acho que é o exemplo mais antigo de governo digital que a gente pode ter no Brasil, né? Hoje em dia ninguém mais faz, transferência, declaração de imposto de renda via internet. Eu escutava agora há pouco, quando estava vindo aqui no caminho, que o Detran, a partir desse ano, acabou com a carta, né? A amarelinha? A amarelinha acabou, agora é online. É online. Para fazer aquela entrega do correio não tem mais, né? Exatamente, ou seja, é a tecnologia que está realmente cada vez mais próximo nessa relação. Ou seja, você que tem seu carro, você agora vai ter que ir no site do Detran, pegar a sua guia para poder pagar os seus tributos. E o Detran, inclusive, é um grande exemplo aqui no estado, que é um dos órgãos que mais investiu em serviços digitais, né? Hoje, para você tirar uma renovação do CNH, você nem precisa uma CNH definitiva, você nem precisa do Detran. Isso é automático. A renovação do CNH, que 10, 15 anos atrás você tinha que ir umas 3 vezes, hoje você vai uma vez, paga a taxa rapidinho. Tudo isso por quê, Warner? Porque tem tecnologia facilitando esse relacionamento aí entre Estado e sociedade. Você acha que governo de Alagoas, Estado, do município, já estão prontos, né, para se adequarem realmente a essa lei? Como é que vai funcionar isso? Vamos lá, Warner. Vários estados do Brasil, inclusive eu fiz uma análise eu fiz um artigo no meu site, que eu também sou como professor, né, o tiagoavila.com.br, que eu avaliei. Dos 27 estados do Brasil, 24 já estão razoavelmente preparados. Minas Gerais, São Paulo, Alagoas é o que estão melhor. O governo do estado tem o projeto que é o Guia de Serviços, que ele tem toda a catalogação dos serviços do estado. Hoje você já consegue saber, por exemplo, quais são os serviços ofertados no HGE, quais são os serviços ofertados em escolas. É um trabalho bem interessante. Maceió tem no seu portal, tem a relação de serviços, certo? Mas não é somente quando dá serviço na internet. Você tem que melhorar a ouvidoria, você tem que ter esses conselhos de usuários, tem que ter os mecanismos de avaliação. Mas eu diria que é assim, aqui em Alagoas, especialmente os entes que vão entrar em vigor já agora, eu acredito que o impacto não vai ser tão grande. Mas, por exemplo, se a gente pega mais o interior do estado, Arapiraca é no final do ano, e os demais municípios em 2019, aí tem muito trabalho a fazer. Mas tem tempo. Até porque, pegando os outros municípios, tem Maceió e Arapiraca, tem quase 1 ano e meio para trabalhar na implantação dessa lei, e é importante a gente estar aqui na imprensa dando esse apontamento, né? A lei passa a valer de forma estadual, geral, qualquer município, em qualquer situação. A lei realmente que contempla geral, é isso? Contempla geral. Agora, em 21 de junho de 2018, quem já vai ser obrigado? União Federal, o governo federal, o Legislativo e o Judiciário, ou seja, Poder Executivo, governos estaduais, Assembleias Legislativas e Judiciário também,
Municípios, prefeituras de capitais e câmaras de vereadores, não só das capitais, como também dos municípios de mais de 500 mil habitantes. Ou seja, aqui em Alagoas, em junho, só quem vai ser impactado é o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Judiciário, Prefeitura de Maceió e Câmara de Vereadores. A partir de dezembro, a gente entra uma outra leva de municípios de entre 100 a 500 mil habitantes. Aí eu tenho mais 260 municípios. E em junho de 2019, aí você pega todo o restante dos 5.260 municípios que não foram contemplados nas fases anteriores. E aí sim a lei passa a ser uma realidade ampla em todo o país. Entretanto, como eu falei, existe um cronograma. Esses órgãos já tem instituições que já começam a estarem cobertas pela lei já agora, a partir de 21 de junho, ou seja, menos de 6 meses. Na prática, como é que a gente pode falar a respeito? Para que a lei possa funcionar, como é que eu posso, Tiago, chegar em determinado... Vamos supor que eu chego numa unidade já do governo. Perfeito. Né? E ali o que é que pode me beneficiar e quando eu posso, por exemplo, dentro do serviço que é oferecido ali, e fazer com que a lei seja cumprida em algo que eu não gostei. Como é que na prática isso funciona? Como exemplo, por exemplo. Vamos lá. Por lei, todos os órgãos deverão disponibilizar mecanismos, pode ser até um formulário, para que o cidadão se manifeste. A primeira coisa, quando a lei entrar em vigor, é exigir isso. Cadê o meu formulário de manifestação? Se não tiver, já está descumprindo a lei. Certo? Você chega na unidade se não tiver aquilo ali. Tá. Esse manual é aquilo que você pode dizer se gostou ou não gostou. A priori, ponto de vista seria um formulário. Certo. Você tem um formulário onde está ali. Eu fui atendido no JA, por exemplo, no Detran. Aconteceu alguma coisa com o serviço. Por exemplo, o atendente não me atendeu bem. Sim. Eu posso lá anotar, escrever, boto aquilo numa urna, isso vai ter que ser processado. Sim. E depois o órgão vai ter que dar um retorno para o cidadão. Essa é a primeira coisa, ou seja, tem que ter a manifestação. Além disso, as ouvidorias vão ter que funcionar de fato. Se o cidadão chega e o serviço não está sendo bem ofertado, ele vai poder procurar a ouvidoria do Estado, ou as ouvidorias dos municípios, ou até do próprio órgão, e fazer uma manifestação. A ouvidoria vai ter que funcionar ainda melhor do que funciona hoje. Outra coisa que facilita, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o cidadão ele vai, por exemplo, num posto de saúde, em busca de um serviço. Mas chega lá, aquele serviço não oferece naquele posto de saúde. Isso às vezes é um problema. O órgão, o que é que ele deve fazer? Publicar esse serviço na internet, de tal maneira que o cidadão, ele antes de se dirigir ao órgão público, ele consulte via tecnologia, saber se o serviço está ofertado. Porque assim, é importante. Você tem serviço que porventura ele é ofertado numa unidade X do PROCON, agora em janeiro. Por algum motivo, por alguma deficiência do órgão, por alguma mudança do órgão, aquele serviço a partir de junho ele muda. Ele deixa de ser ofertado, por exemplo, no Farol para ser ofertado na Jatiuca. Mas muitas vezes o cidadão não tem essa informação. E ele, por exemplo, vai lá no Farol e o serviço não está disponível. Agora com a internet é diferente. Ou seja, o órgão vai ter que, por força de lei, informar quais são os serviços disponíveis, onde o serviço é ofertado, e isso atualizado periodicamente. Não é somente botar na internet e abandonar. Exatamente porque a lei também vai ter mecanismo de avaliação. Outra coisa importante, ordem e ouvintes. A lei ela prevê a criação de conselhos de usuário de serviço público. Veja que interessante. O cidadão, sociedade civil, vai poder se organizar na criação de conselhos, assim como tem outros conselhos, né, para avaliar se os serviços estão sendo bem ofertados, se a lei está sendo cumprida, avaliar o papel do ouvidor. Ou seja, o cidadão, como eu falei no início da entrevista, ele vai ter um poder nesse relacionamento com o Estado que ele nunca teve. Quem cria esse conselho? A lei cria, mas quem se organiza para que isso seja feito? Pronto. Os entes, executivo, judiciário e legislativo, vão ter que regulamentar essa lei e disciplinar a forma de criação dos conselhos. Mas aí a lei ela prevê a criação dos conselhos. É obrigatório. Certo? É obrigatório. Tem que regulamentar, porque o conselho tem que ser criado por força de lei. Semana passada, eu até fiz esse tipo de situação, conversei com o prefeito Rui Palmeira, conversei com o secretário Zé Tomás Nunes, um exemplo, né, que eu vejo, que eu me sinto muito entristecido, quando eu vejo essas filas nos postos de saúde, e quando a tecnologia poderia, né, já ser utilizada, porque tem esses benefícios, para você fazer a marcação de uma consulta, não sair de casa,
sem saber se determinado medicamento tem naquele posto de saúde. Isso. Né? Ou que determinada consulta que você marcou, ela foi desmarcada naquele, você foi avisado antes. Isso. Tem coisa, isso está dentro das obrigações que a lei exige? Sem sombra de dúvida, Warner. Quando a lei prevê o uso de soluções de tecnologia para a melhoria dos serviços públicos, é para fazer coisas como você está falando, que são coisas óbvias, certo? Hoje em dia, com a oferta de tecnologia, é meio complicado você ainda imaginar que o cidadão tenha que acordar às 4 horas da manhã para enfrentar uma fila, para conseguir marcar um exame. Tudo isso realmente já poderia ser online. Por exemplo, falando de Maceió, a Secretaria Municipal de Saúde fez algo interessante. Se você for hoje em qualquer posto de saúde, qualquer unidade básica de atendimento, você tem lá um quadro impresso com a relação de profissionais de saúde e quais são os serviços ofertados. Sim. Isso é muito importante. Mas isso precisa estar na internet também. Não é somente para o cidadão que vai lá. Estando na internet, o cidadão nem precisa ir lá. Ele vai saber, opa, hoje é quarta-feira, vamos supor, vou me consultar o cardiologista, hoje tem. Amanhã não tem. Ou seja, o que a Prefeitura de Maceió fez é louvável nos postos, mas estando na internet vai ter um serviço melhor ainda. Mas precisa saber se aquela data está confirmada a sua consulta, Exato. ou se o médico vai realmente, às vezes você não é coisa, o médico tem um problema de Isso. saúde, tem que comunicar para colocar, quer dizer, tem que ser uma coisa muito atuante, mas muito atualizada, rápida, né? Sem sombra de dúvida, Warner. Nesse contexto, o que acontece? O governo federal, através do Ministério da Saúde, lançou um programa agora no final de 2017 que visa a informatização de todas as mais de 40 mil unidades básicas de saúde. E é importante que os municípios se engajem nesse processo, porque com a informatização das unidades, aí dá para fazer tudo o que você está falando. Porque vai ter um sistema informatizado, que vai ter, por exemplo, o cadastro do Warner Oliveira. Se o Warner tiver um exame, ele vai poder avisar, olha, Warner, você amanhã tem um exame. Se porventura não puder, vai poder avisar, olha, manda uma mensagem no seu celular. Olha, infelizmente o exame não vai poder ser amanhã, vai ser marcado para o dia 10. Certo? Por isso que é importante o investimento em tecnologia, né? E que bom que você tem uma lei que prevê, você já tem, por exemplo, um Ministério da Saúde com esse tipo de programa, e estamos falando muito da saúde, ouvinte, porque a saúde realmente é onde o calo aperta, né? E se a lei não for cumprida? Se a lei não for cumprida, aí você tem os mecanismos de cumprimento da lei, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, ele existe constitucionalmente para poder fazer cumprir a lei, né? A própria imprensa, ou seja, a imprensa é um mecanismo importante, ou seja, é fundamental que os órgãos de imprensa tenham conhecimento da lei, conversem com os gestores públicos sobre a importância da lei. Afinal de contas, é uma lei que muda muito. E, obviamente, que a gente não vai ter eu não acredito que a gente vai ter uma revolução já no dia 21 de junho. Mas, obviamente, que ao longo do tempo, essa mudança vai ter que acontecer de forma rápida, como, por exemplo, foi com a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação já está em vigor há quase 5 anos, 6 anos, desculpa, mas demorou um pouco para pegar. Mas, hoje em dia, você tem hoje uma facilidade de conseguir os dados públicos como nunca teve no Brasil. E se eu quiser conhecer a lei, eu estou te ouvindo agora, como é que eu tenho acesso para ver essa lei, ler, ver o que realmente está disponibilizado para mim? Como é que eu faço isso? Vamos lá, Warner. Você pode jogar no Google, Lei 13.460/2017. Provavelmente o texto da lei vai ser uma das primeiras respostas. 13.460. Tá? Isso, /2017. E vai ver os benefícios que oferece a população. Eu escrevi no meu blog, que é o tiagoavila.com.br. Isso, Tiago com TH. Tiago com TH, entendeu? Tem um artigo específico que fala que daqui a 6 meses o governo digital vai ser uma realidade no Brasil. E o que é que você ganha com isso? É o primeiro artigo, e lá eu explico de uma linguagem até mais cidadã, comentando a lei, entendeu? De forma bem detalhada, para que quem tiver interesse possa, inclusive tem um vídeo explicativo, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de detalhes, o blog, ele está bem explicadinho, inclusive citando vários artigos da lei, certo? São, dentre outras coisas, hoje em dia você já começa a ter bastante conteúdo na internet sobre essa lei, e a tendência é que tenha cada vez mais, até porque o prazo para entrar em vigor está se esgotando, né?